Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Hoje, domingo, 3 de maio de 2020, estamos mais uma vez aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Quero ler aqui o que está escrito aqui em Romanos capítulo 8, os mesmos versículos só, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava o enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, louvado seja o nome do Senhor, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas, oh glória, segundo o Espírito. Esse Espírito é o nosso Cristo, é o Espírito do nosso Senhor Jesus. Então ele começa dizendo que, portanto, ei irmão, acorda, hoje, nenhuma condenação há para eu e você, para nós que estamos em Cristo Jesus. Nada, completamente nada, pode nos condenar, pode querer nos acusar, porque nós não andamos mais segundo a nossa carne, nós não andamos mais diante da nossa culpa, porque Ele morreu, Ele também ressuscitou, e é por isso que hoje nós temos essa libertação, porque Ele condenou na carne dele, do nosso Senhor Jesus, este maldito pecado, esta prisão que a lei, no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Existia a lei, aleluia, que nos condenava. O pecado, ele tinha o pleno poder, o pleno domínio da humanidade, mas Deus, ele nos amou de tal forma que enviou o seu Filho único para morrer por nós. Isso é muito tremendo, irmãos. Quando você entende isso, eu lendo esse texto agora há pouco, estava me lembrando aqui da mulher samaritana, da mulher de Samaria, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A mulher samaritana, da de Samaria. Jesus, ele estava cansado e chegou diante de uma fonte, sentou, e lá na hora, por volta de meio-dia, veio uma mulher de Samaria, uma samaritana, pegar água, e ela começa a dialogar com o nosso Cristo. Oh, glória! E o nosso Cristo estava ali conversando com ela, falando com ela, e ela começou num debate ali com o nosso Senhor Jesus. E no versículo 7 do capítulo 4 de João, ela fala assim: veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que o Jacó, o nosso pai,
que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos e o seu gado. E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará ela ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4 ainda de João, no versículo 15 é onde eu quero chamar a atenção de todos. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Quando Jesus falava desta água, que ela não precisaria, se ela soubesse de quem ela estava pedindo água, e se ela entendesse de que água ele estava falando, ela pediria essa água, e esta água nunca mais, ela ia virar uma fonte a jorrar, uma alegria, uma libertação. E o mais lindo que eu vejo nessa palavra é Jesus, ele falando para ela, e disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Oh, glória! Jesus, ele vai sempre onde tem nos aprisionado. Jesus, ele estava em vida diante daquela mulher ainda, e mostrando para nós hoje, para ela, que só precisaria dele para poder ela se libertar. A Bíblia diz que esta mulher disse para Jesus que ela não tinha marido, e ela falou, Jesus falou: disseste a verdade, porque o que ela tem não é dela. Já tivesse 5 maridos e o que ela tem não era dela. Porque aquela mulher, ela vivia uma plena, aleluia, prisão. O mundo vive diante de uma prisão. O mundo vive diante dessa prisão dessa mulher. Por isso que lá em Romanos, o texto que eu iniciei, diz que, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que anda segundo a carne, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. É esse Deus maravilhoso, é esse Jesus que estava conversando com essa mulher samaritana, que mostrou a realidade da vida dela. Aquela mulher já tinha tentado por 5 vezes ser feliz. Aquela mulher já tinha tentado com 5 homens o amor e foi frustrado. Aquela mulher várias vezes ela pensou que ela estava fazendo o correto. Aquela mulher, ela buscou uma esperança de uma vida melhor. Aquela mulher samaritana, ela passou a acreditar que a vida dela ia mudar. Mas não. Foi frustrações, decepções, angústias e dor. Se nós só entendemos esse texto, a gente vê que esta mulher, ela estava dialogando com o Senhor de uma forma bem defensiva, uma mulher que começou a debater, e ela já era por si só a bater com palavras nas pessoas, porque Jesus começa com ela e ela pergunta logo por que conversa com ela. Porque talvez, se eu entendo nesse texto, que esta mulher era muito abatida, ela era muito frustrada, ela vivia em uma plena tristeza dentro de si, então ela vivia na defensiva, e assim somos nós. Quando temos muitas decepções na vida, muitas tristezas na vida, eu não sei como é que você se encontra, minha irmã, eu não sei como é que você se encontra, meu irmão, mas eu estou aqui diante de Deus, diante de você, para profetizar a sua libertação. Porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Está escrito no Romanos capítulo 8, versículo 8, diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Muitas pessoas aí fora estão buscando se alegrar com desejos carnais.
Muitos servos do Senhor, conhecedor da verdade do Senhor, hoje em dia estão se voltando para os desejos. O ouvido tem consumido e o coração está cheio de lascivos e desejos pecaminosos. Pois Satanás ele tem trabalhado na vida dos crentes, na mente dos homens e mulheres que foram chamados para um decreto. Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo ele morreu por mim e por você. Essa mulher samaritana, ela vivia numa dor. Mas quando ela teve um encontro real com Jesus, porque até então ela conversando com Jesus, ela não estava entendendo nada. Mas quando Jesus abriu os olhos dela, ela passou a enxergar. E a partir dali em diante, ela passou a ser uma nova mulher. Muito lindo, Jesus. Esse é o nosso Deus. Se vivemos para Cristo, temos que ter a certeza que, mortificando a nossa carne, o nosso eu, a nossa vida, e termos verdadeiramente uma vida de adoração, porque o nosso Cristo chegou para ela e disse assim, no capítulo 4 de João, no versículo 23, diz que mais a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. É viver no espírito, é mortificando nossa carne. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 6, que porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aquela mulher, ela saiu da inclinação da carne para poder ter uma vida de paz, de gozo, de libertação. Então, meu querido, amados irmãos, vamos fazer uma reflexão. Vivemos num mundo que está movido pelos desejos lascivos e carnais. Um mundo que agora é lives e mais lives, que dentro da sua casa está agora o banquete diante dos seus olhos, lhe despertando muitos desejos que não convém estarmos praticando dentro de nós. Não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui te apresentando a palavra de Deus. Porque não fomos chamados para vivermos mais sobre os nossos desejos. Na continuação do texto diz, porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, a nossa vida é diária, é uma santificação dia após dia, diariamente. Muita gente tem esquecido o primeiro amor, a vontade de santificar, de se afastar dos desejos mundanos. Hoje não há diferença quem é igreja e quem não é mais igreja. Está um caos total. O mundo está perdido, o mundo está se fechando e tem destruído sonhos, porque a inclinação da carne é morte.
é decepção, é tristeza. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Que por alguma coisa, por alguma decepção, tem que se voltado para alegrias momentâneas. Não faça isso. Se desperte, porque a inclinação da carne é morte. Essa morte que a palavra de Deus diz é uma morte espiritual. Que através dessa morte espiritual vai abrir e acarretar muitas portas abertas, a qual o inimigo vai trazer muitas outras coisas, como depressão, como tristeza, como angústia, como sonhos, como casamento destruído, como os filhos se perdendo, como o marido indo embora, como a esposa em depressão. Mas em Cristo, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero orar por você. Pai, neste momento, ó Deus, eu quero pedir, Senhor, a Tua mão poderosa sobre todas essas pessoas que vão ouvir este vídeo, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos, Pai, em nome de Jesus. Traz, Senhor, um refrigério, traz, Senhor, aleluia, a Tua luz, o Teu resplandecer na autoridade do nome de Jesus. Bota para correr, Senhor, todo espírito de depressão, toda dor, toda lacuna, Senhor, toda tristeza. Mas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, traz a vida, a paz, o gozo. Deus, em nome de Jesus Cristo, levanta esta pessoa. Repreende, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, toda dor de depressão. Oh, Pai amado, querido, Senhor Jesus, nos dá, Senhor, uma semana de gozo, semana de vitória. Traz a Tua bênção, coloca anjos do céu para guerrear em prol de nossas vidas. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço nesta manhã, ó Deus. Em nome de Jesus é que eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.